Maravilha, a pessoa está gravando então. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oitava aula de Teologia de Umbanda Sagrada, né? E hoje a gente vai entrar se aprofundar um pouquinho mais, né? Vamos falar um pouquinho sobre o orixá, né? E sobre os tronos sagrados de cada orixá, tá bem? Vou compartilhar a tela. Pessoal, boa aula a todos, tá? Foi feito com muito carinho, muita dedicação, né? E pergunta é só levantar a mãozinha aí. Eu, Maurício e a Sol, estamos aí para auxiliá-los também, tá bem? Qualquer dúvida, só levantar a mãozinha. Boa aula. Saravá! Meu filho! Oh! Que bênção estar de volta, viu? Esse velho aqui voltou pra prociar mais um cadinho com vocês, pra falar de coisa boa, de força, de luz, pra falar dos orixá. Orixá é a força que move o mundo de Deus. O vovô falava lá na senzala, em tempo de escravidão, que ele já vinha no sangue da gente, nas memórias que o corpo guardava, são as divindades lá da terra de Angola e de Iorubá, sim, mas aqui no Brasil, eles são a mesma força da natureza que você vê e sente. Eles são o Axé. É Oxum na água doce que lava a alma, é Xangô no trovão que bota a justiça em seu lugar, é Iemanjá na força do mar. São todos eles fio que representam o sentimento da gente, o amor, a guerra, a saúde. Cada um tem seu nome, sua história, seu jeito de querer bem, mas todos eles são a mão de Zambi para te amparar. Por isso, a gente cultua, a gente saúda, a gente bota a oferenda com carinho. É para lembrar que não se está sozinho no mundo, não. É só ter fé e rezar, minha criança. Pede para eles que a força tá aí para você usar. Agora vamos falar do primeiro trono, onde encontramos o poder divino de Deus, a fé, onde encontramos dois orixê sustentando esse poder, Pai Oxalá e Mãe Logunã. Bora aprender um pouco mais, fio. Oxalá é o branco do orvalho que cai de madrugada. É o silêncio antes do sol nascer. Ele é a calma que ensina. É o pensamento antes da palavra. É o amor antes do gesto. Quando a cabeça do fio anda cheia, agitada, é pra Oxalá que a gente pede força para acalmar, porque ele não grita. A presença dele é mansidão, que desarma qualquer guerra. Oxalá ensina que tudo tem seu tempo certo e que o tempo do Pai é justo. Ele é aquele que moldou o barro, soprou o primeiro fôlego e ainda hoje sopra paciência no coração de quem crê. Oxalá é brancura, é pureza, é silêncio que ensina sem palavra. Quando a gente saúda, ele dizendo Epá, Babá, Oxalá, é para lembrar que tudo vem da calma, que tudo nasce da paz. O branco é sua cor, o cristal seu elemento. E a vela branca é o ponto de luz que chama sua presença. Oxalá é força,
congregadora, magnetizadora, junta o que está disperso, cura o que está quebrado e faz renascer a esperança no coração do ser. Ele age estimulando a fé, despertando a religiosidade verdadeira que mora dentro de cada fio. Seu ponto de força são os campos abertos, onde o vento corre livre e o pensamento pode voar sem cerca. Sua pedra é o quartzo branco que carrega a energia limpa e serena do Criador. As ervas que agradam Oxalá são muitas, mas o vovô te resume. Tem as quentes, que afastam o mal e limpam o caminho, como o alho, o orégano e o fumo. E tem as mornas, que curam e acalmam, como o algodoeiro, o alecrim, a alfazema, o girassol e a rosa branca. Cada uma traz um pedacinho da força do Pai. As flores. Pessoal, voltei um pouquinho aqui só para fazer uma pausa sobre esse primeiro quadro, tá? Então, o Pai Oxalá, ele está no trono da fé, tá certo? O trono são as qualidades divinas, tá certo? E são sustentados por dois orixás, o universal e um cósmico, né? Lembrando que o universal, ele está sempre sendo irradiado, né? E o cósmico, o orixá cósmico, ele está equilibrando a energia para não ficar em excesso e em falta, tá certo? A gente precisa entender esses dois fatores aí. A nossa saudação a Pai Oxalá, né? Para quem já ouviu lá no terreiro, né? Para quem ainda não presenciou, né? É Epa Babá Oxalá, né? A gente saúda dessa forma, ou Oxalá, meu pai, tá bem? É interessante também a gente falar sobre mantras, né? Mantras são essas palavras que nós fomos citando e trazendo essa energia de volta. E a saudação do orixá é isso, tá? E a gente tem um mantra gestuário também, né? Quando a gente saúda Pai Oxalá, nós levantamos a mão em cima da nossa cabeça, né? Nessa posição aqui, não sei se dá para todo mundo ver, tá? Para pedir a bênção do nosso pai, né? O elemento dele é o cristal. Mas observe, o elemento cristal não está só ligado ao mineral, tá? Mas tudo que for de energia cristalina, tá bem? O cristal é a pedra dele também, tá certo? O quartzo branco também. A cor que a gente se refere e encontra na forja de Pai Oxalá é a cor branca, né? E a vela branca também, como elemento de trabalho, né? Mais elementos aí para a gente se conectar a essa força. A qualidade de Pai Oxalá é congregadora, magnetizadora, tá bom? E a atuação dele é estimular a religiosidade e a fé do ser. O chakra é o chakra coronário, né? Que é esse aqui na frente, tá? E os pontos de força são todos os campos abertos e os mirantes, né? O que seria o mirante? Aquele ponto mais elevado que te dá vista para uma cidade, né? Enfim, a toda a criação ali do ser, tá bem? Ervas quentes, pessoal, né? O que são ervas quentes, né? A gente disponibilizei para vocês um tempo atrás o livro de ervas, né? E é interessante a gente falar. A erva quente são as ervas mais fortes desse orixá, né? Então ela vai atuar de uma forma para purificar. Ela tem a missão de penetrar em nossos campos, né? E trazer as qualidades de Pai Oxalá. Então, quando eu utilizar a erva quente, um exemplo, orégano, né? Que o orégano também não é só para Oxalá, temos outros orixás que utilizam orégano, mas quando eu consagrar esse orégano na força de Pai Oxalá, né? Significa que eu estou querendo ter acesso a essa força, né? Claro que tem alguns banhos, né, que a gente cita que não devem ser utilizados diretamente no ori, tá bem? Mas aí vocês também podem pedir auxílio aos dirigentes, né, que vocês conhecem, sacerdotes, pais santos,
para que auxilie da melhor forma, conforme a doutrina do seu terreiro, tá bem? No nosso terreiro aqui no Tuspom, né, eu só não faço folha de mamona, né, porque ela acaba sendo muito agressiva, tanto para o fixo, para o físico, né, porque a mamona, ela é tóxica, né, então precisa ter um cuidado, um certo preparo ali para estar utilizando. Então, em mãos seguras, vias seguras, não utilizo a folha de mamona, tá bem? Pro banho, tá? Para outros rituais, sim. As ervas mornas, né, são as ervas que elas têm um acesso, só que não chega tão profundo, né? Mas são necessárias também para equilibrar o banho, tá certo? Então, um banho de pai Oxalá muito legal, né? A gente pegar vamos pegar, a gente pode pegar uma folha quente, né, e misturar mais 2 ervas mornas e tá tudo certo. Fica um banho muito poderoso para pai Oxalá. Né? Outros banhos que também são bons, a gente não citou aqui, a água de canjica, tá bom? Também vai auxiliar nessa fé. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Posso avançar? Tá, maravilha, pessoal. Cada uma traz um pedacinho da força do Pai. As flores que agradam a ele são as brancas, rosas, crisântemos, flores do campo e o girassol, que segue o sol, como o espírito segue a luz do Criador nas oferendas. Um fio pode colocar a doçura dos frutos: pinha, carambola, melão, goiaba branca, batata doce, arroz sem sal e milho de canjica. Tudo limpo, puro e feito com intenção de paz. Uma jarra d'água mineral, uma água de coco e o pensamento elevado. Se quiser perfumar o ambiente para chamar a presença dele, queime um incenso de olíbano ou de breuzinho e sinta a leveza entrando no coração. Oxalá está em todo lugar, meu filho. Está no Cristo que abençoa, no sol que aquece, no sopro que dá vida, no Deus antigo que ensinava sabedoria. Tudo é reflexo da mesma luz divina, o trono masculino da fé. Oxalá é facilmente encontrado nas várias culturas, por ser comumente representado como o sol, ou como a divindade que participou da criação, pois é a base da mesma. Sem o sentido da fé, nada existe religiosamente. E sem o fator magnetizador, nada existe na criação, onde tudo se sustenta por vibração magnética. Logo se torna sempre uma divindade importante e benevolente. Na Umbanda foi sincretizado com Jesus Cristo, expoente máximo da fé católica. Então, pessoal, aqui a gente tem as flores de pai Oxalá, né? São as rosas brancas, flores do campo, crissântemos, tudo na cor branca, tá? Qualquer florzinha na cor branca é bem-vinda para pai Oxalá. E o girassol, tá? Por que o girassol? Porque o girassol, eu acredito que seja mito, tá? Eu já fiz alguns estudos, muitas pessoas falam que é verdade, outras falam que não. Eu fiz um teste em casa, né? E não deu muito certo. Mas fala que o girassol, ele aponta, né, a sua folhagem, né, a sua flor, para a direção do sol, tá? E o sol, né, é o fator de Oxalá, tá bem? Então, por isso que acontece isso. Lembrando que as rosas brancas, elas precisam estar sem espinhos quando a gente for ofertar para Pai Oxalá, tá? Não pode ter nada que machuque, nada que ampare esse sincretismo, tá bem? As frutas e alimentos, né? A gente tem a pinha, a temoia, carambola, o melão e por aí vai. O incenso de olíbano ou incenso de breuzinho são excelentes mesmo para a renovação da fé, tá? Tanto que quando a gente fala de fé,
né? Na Igreja Católica, quando eles vão fazer a defumação da igreja, né? Tem um processo que eles chamam, perdão, não lembro o nome, mas o incenso que eles utilizam é sempre de olíbano, tá? Nesses processos, a maioria das vezes. A oferenda básica, tá? Não tem cachaça, viu, gente? É água mineral, água de coco, carambola, tá bem? Cachaça não entra no elemento de Pai Oxalá, tá certo? Sincretismo em outras culturas, né? No nosso documento, no nosso material, tem ali o apoio falando especificamente um pouquinho de cada situação, né? Mas o trono da fé, né? Ele está em diversas outras culturas, né? A gente pode citar Brahma como um expoente na fé hinduísta, tá? E por aí vai. Então a gente colocou eu coloquei um estudo de várias mitologias, né? Que tem o simbolismo com a fé, né? Jesus, no caso, é um sincretismo nosso, com um bandista, tá bem? E Apolo, ou Febo na Grécia, tá? Então, são mitologias que eram deuses cultuados nessa época, né, nas épocas, né, que eles foram cultuados, e que tem a mesma referência. E é legal a gente analisar, porque isso vem de épocas, né, onde não se tinha comunicações, né? Então, o continente africano, ali na parte onde a gente está falando ali da Nigéria, da Angola, né? A comunicação entre tribos já era difícil. Imagina então chegar para outros continentes, né? E assim a gente vê o mesmo expoente de sabedoria em questão relacionada à fé, tá bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Show. Então vamos continuar. Expoente máximo da fé católica. Os filhos de Oxalá carregam o brilho do sol no peito e o peso da responsabilidade nas costas. São magnetizadores, cristalizadores, gente que atrai, que firma, que acalma o que está em volta. Quando estão no caminho certo, são amorosos, alegres e dedicados em tudo o que fazem, sentem fundo, se comovem com a dor do outro e acreditam na bondade de todos. São persistentes, meu filho. Mesmo quando o mundo diz para parar, eles seguem com fé. Gostam de boa companhia, de alegria e de partilha. Uma boa mesa, uma conversa leve, gente sincera e decidida. É isso que alimenta o coração dos filhos de Oxalá. Mas cuidado, viu? Quando se desequilibram, podem ficar ranzinzas, frios e até briguentos. O mesmo sol que aquece também pode queimar. Esses filhos não gostam de falsidade, de conversa chula, de rotina pesada ou ambiente fechado. O espírito deles precisa de ar, de luz e de liberdade para brilhar. São gente de fé, de coração limpo e alma luminosa, reflexo direto do Pai Oxalá. Saravá, filho. Então, pessoal, aqui é a parte, acho que mais curiosa aí para alguns, né? Alguém se vê como filho de Pai Oxalá com essas características? Levanta a mãozinha aí para mim ver. Ninguém se vê como Pai Oxalá aqui? Filho de Pai Oxalá? Olha só. Você se vê, Dri? Oi, me vejo sim. Na parte do ranzinza. Nossa, é comigo mesmo. Muito bom. Briguento. Mas eu acho que é mais uma Yansan aí que vem assim de frente, que pega. É uma coisa que sobe da ponta do joelho. Oxalá já é mais rancoroso de ficar guardando, o filho fica guardando, semeando. Né? Muito Mas bom. eu me vejo assim. Muito bom. Obrigado por compartilhar. Então, pessoal, aqui, né, na prática de Umbanda que nós fazemos, né, nós se vemos, né, conhecemos nossos orixás através do autoconhecimento,
tá? Não é jogo de búzio, não é tarô, não é nenhum oráculo que vai chegar para você e vai falar assim, ó, sou filho daquele orixá. Não, é a gente olhando para dentro de nós mesmos e verificando o que faz sentido, o que acontece, né? E cada orixá tem uma finalidade, cada orixá tem um aspecto que traz para a vida do filho, né? Claro que aqui a gente fala no positivo e no negativo, né? Nós somos seres humanos, né? E a gente tem momentos que nós estamos equilibrados e momentos que estamos desequilibrados. Então, uma reflexão interna que vocês precisam fazer para todos os orixás para entender de quem eu sou filho e de quem que eu não sou, né? Alguns fica muito mais fácil de perceber, só de olhar, você já entender que aquele filho se parece, né? Tem a proximidade com aquele orixá. Mas eu chamo vocês para olharem para dentro de vocês, né? E verificar o que você é para a sociedade, o que você é internamente para você. Eu vou dar um spoiler. Aí você já consegue identificar quem são os orixás de frente e quem são os orixás de adjuntó. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá bem? Mas vão olhando, vendo essas qualidades, né? E as não qualidades também, né? Os nossos desequilíbrios, e vão se comparando na vida de vocês. Porque com quem vocês sentem mais esse reflexo? Lembrando que o orixá ele não traz o desequilíbrio. Tá? O desequilíbrio significa que eu não estou, né, nessa força desse pai. Por algum motivo eu saí do eixo, né, e tenho que me voltar a conectar, tá bem? Mas de forma alguma o orixá vai trazer a parte negativa para vocês, tá bem? Alguma dúvida aqui, galera? Lê, eu acho que o Maurício tem muita característica de filho de orixá. Mal? Pode ser, não é só. Ele que tem que perceber, mas eu acho muito isso. Muito bom. Muito bom. Maravilha. Vou continuar aí, galera. Filhos do branco, filhos da paz e da esperança. Epa, babauxalá. Pessoal, aqui é muito legal, né? Isso aqui é a estrela do orixá. Toda vez que eu vou fazer uma oferenda, uma magia, uma firmeza... deixa eu voltar um pouquinho aqui. Saravá, filhos do... Então, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, é o símbolo de poder de Pai Oxalá, né? Então, eu faço um círculo que eu fecho a minha magia com a pemba, né? E faço essa estrela de 5 pontas aí, tá bem? Isso vai potencializar ainda mais a minha firmeza, ainda mais o meu oferenda, ainda mais o meu pedido, tá bem? Eu estou direcionando obrigatoriamente a Pai Oxalá que isso aconteça, tá bem? Cada orixá tem sua estrela, tá bem? Logunã não tem pressa, não. Ela anda devagar porque sabe que cada passo tem sua hora de ser dado. É a que guarda o segredo do nascer e do morrer, do começo e do fim, e de tudo o que acontece no meio. Quando o tempo parece parado, é ela quem trabalha em silêncio, ajeitando o destino de cada um. Essa mãe, minha filha, é brisa leve que sopra na alma cansada. É ela que ensina que o tempo cura, mas também mostra aquilo que precisa ser mudado. Logunã é a calma que vem depois da tempestade e o aprendizado que fica quando o orgulho se vai, porque o tempo dela não castiga. Minha filha, o tempo dela ensina. Quando o tempo muda e o vento sopra leve, é Logunã quem fala. Olha o tempo, minha mãe, dizem os filhos dela, porque Logunã é senhora do cristal e guardiã da fé. Sua cor é o azul, petróleo, cor de profundidade e mistério. E sua luz se reflete nas velas pratas e azul.
que acendem os caminhos dos que buscam equilíbrio. É um espírito de sabedoria antiga, que traz o poder de conduzir e cristalizar. A energia dela ensina o equilíbrio, nem o fanatismo que cega, nem o orgulho que separa. Loguna mostra que liga o homem ao seu eu superior, lembrando que toda fé verdadeira nasce da serenidade. Seus filhos são disciplinados, tímidos e bem religiosos. Caminham devagar, mas cada passo é firme. Tem força em pastos abertos, onde o vento corre livre e o horizonte parece não ter fim. Suas ervas falam de equilíbrio, também ervas quentes, como o eucalipto, que limpa e aquece ervas mornas, como a folha de limão e a cânfora, que acalmam e elevam. Então, pessoal, aqui a gente tem a mãe Logunã, né? Então, ela é o orixá cósmico, né? E a saudação dela, nós saudamos como olha o tempo, minha mãe. Logunã, né? Ela também tem o nome de Oiá Tempo, tá bom? As duas versões, os dois nomes estão corretos. Se a gente for pegar muito em culto de nação, né? A mãe Yansan, né, ela tem diversas qualidades, né? Então, você já ouviu falar de Yansan de balé, né? Perdão, gente. Oiá do tempo, Oiá do fogo e por aí vai. Então, são diversas qualidades que eles falam que a Yansan tem, né? E em cultos de nação, né? Ela se apresenta como Oiá Tempo, né? Na nossa Umbanda, nós chamamos de Logunã. E ela tem essa função de cristalizar, né, de ser condutora, né? Então, quando a nossa fé está exageradamente exposta, né, ela vem conduzindo a gente para que a gente entre no equilíbrio. Porém, um exemplo, eu estou muito radicalizado nessa fé, né? Um exemplo, eu sou um filho de santo e por algum motivo saí do terreiro, não concordo, minha fé era o mais importante ali, né? É capaz de mãe Logunã até de direcionar para uma outra religião, né? Para que você entenda os processos, as etapas que isso ocorre, tá? Então, os orixás, né? No nosso ponto de vista, eles não estão só para a Umbanda, né? Eles são energias vivas da natureza que vão para todos os seres, né? Então, se eu for para uma outra religião, é devido à energia dessa mãe, que eu controlo tempo e espaço. Por algum motivo, na minha encarnação, eu me cheguei àquele estado de consciência que preciso ir para uma outra religião, e tá tudo bem, tá bem? Ela traz esse poder, né, essa qualidade. Então, a atuação dela é equilibrar o fanatismo religioso, o ego e a conexão com o eu superior, né? Às vezes as pessoas estão sempre à procura do eu superior, do eu superior, do eu superior, que se extrapolam nesse ego, né? E acabam perdendo o discernimento. Então, essa mãe que volta falando sobre isso, né? É muito importante a gente conhecer o nosso eu superior, né? Mas nos rituais de Umbanda, nós sempre estamos voltados a quem? A amparar o público, a ser caritativo com o público, né? Porém, sem se destacar, né? Essa é a proposta da nossa religião, né? Agora, quando a pessoa está muito nesse ego inflamado, nada vai ser produtivo, tá bem? A pedra, a gente tem o quartzo fumê e o rutilo, tá bem? São pedras muito bonitinhas. Isso aqui é um rutilo, tá? Que a gente está aqui na imagem, né? Então, se você quiser também montar um altar na sua casa, quero ter os 14 orixás ali, mas assim, não preciso comprar as imagens também, né? Eu posso comprar a pedrinha, é o símbolo dela, tá? A gente tem um material, né, mais completinho que fala com mais propriedade sobre todos os elementos, tá?
E depois eu vou convidar também um filho de santo que é especialista em pedras, o Alexandre, tá? E aí, se ele puder fazer uma aulinha específica para a gente também, vai ser muito legal. O chakra também é o coronário, tá? O ponto de força são os passos abertos. As ervas quentes são a cânfora, o cipó, e por aí vai. E as ervas mornas, o beijoinho, chapéu de couro, hortelã, tá? E a vela a gente pode usar o azul petróleo, tá? Não é o azul royal, tá bem? É um azul mais fosco, mais forte, tá? E a cor prata também. A cor branca também é utilizada, tá? A cor branca é universal, tá bom, gente? Serve para qualquer orixá. Alguma dúvida aqui? Todo mundo conhecia a mãe Logunã? Quem não conhecia, levanta a mãozinha aí, galera. Muito bom. Pode falar, Val. A pergunta é só levantar a mão que você não conhece a. Acho que é só para. É só que eu não conheço mesmo. Ah, bacana, bacana. Show. Vamos continuar, galera. As oferendas, Logunã recebe com alegria o que é puro e delicado. Água mineral, licor de anis, uva verde, coco verde, romã, nabo, batata doce branca, rosas amarelas e flores do campo. Cada elemento fala da pureza, da limpeza e da renovação. A pedra dela é o quartzo fumê e o rutilo, que fortalecem a fé e o silêncio interior. Seu chukra é o coronário, a coroa da luz que liga o espírito ao divino. Logunã é a brisa que sopra no fim da tarde, o reflexo da lua sobre o cristal. É quem diz: olha o tempo, minha mãe. Lembrando que tudo tem sua hora certa e que o equilíbrio é o segredo da evolução. Ela é senhora dos caminhos do ontem e do amanhã, guardiã do silêncio entre o que foi e o que há de ser. Quando a gente acende uma vela para essa mãe, é como se o tempo parasse por um instante para ouvir a alma falar. Essa mãe se faz presente nas flores brancas e amarelas, no perfume do lírio e do jasmim. Ela é o vento que sopra devagar, lembrando que tudo tem sua hora certa. Em outros cantos do mundo, o povo chama essa força por muitos nomes: Oiatempo, Els, Moiras, Andrômeda, Santa Clarai, tantas outras faces do mesmo mistério. Mas seja como for, é sempre o tempo que ensina, cura e transforma. Então Vaio diz: quem anda apressado perde a lição do tempo. Aprenda a escutar o silêncio, a ver a beleza no simples e a confiar no relógio divino da vida. Porque o tempo de Logunã é o tempo de Deus. E nele tudo se ajeita, tudo se esclarece, tudo volta ao seu lugar. Os fios... Pessoal, alguma dúvida? Bem tranquilo, né? Então, é interessante a gente parar também para analisar o que era o trono feminino da fé, né? O trono cósmico, no caso, não feminino, né? E as comparações que eles têm em outras doutrinas. Isso é muito legal, tá bem? E agora, vou observar quem que são os filhos e filhas de Logunã, tá bem? Quem for se... Assim, eu pareço, levanta a mãozinha aí, tá bem? A gente vai comentando sobre. E as fias de Logunã. Esses fios têm o tempo como companheiro. Carrega no peito uma calma antiga, dessas que não se apressa nem com o vento. São gente de coração bom, observadora, sempre pronta para ouvir e aconselhar, mas guarda dentro de si um mundão de sentimento que quase nunca mostra. É gente que luta em silêncio, que ajuda sem alarde,
e que fala a verdade com doçura e firmeza. Mas, minha filha, quando se fecha mesmo. Fica desconfiado, se retrai e às vezes o coração vira gelo diante das mágoas. Não é por maldade, é defesa de quem sente demais e aprendeu a se resguardar. Esses fios gostam de paz, de oração, de música mansa e de gente que fala baixo e tem respeito. Não gostam de confusão, nem de gente que fala demais. O tempo deles é sagrado e eles não desperdiçam com o que não vale. Logunã ensina que o tempo cura, mas também mostra que o tempo cobra. Por isso, quem vibra nessa energia aprende que cada silêncio tem sabedoria e que cada gesto tem seu momento. Sarabá, Logunan. Olha o tempo, minha mãe! Alguém se viu nesse como filho de Logunã? Você também se viu, Dri? Boa! Gente, esse aqui é uma das formas da estrela, tá? Do orixá, Logunã, tá? Pode falar, Dri. Não me vi, não. Não se viu, Eu só não? botei que é uma pena, que é uma tristeza não tê-la. Ah, entendi. Muito bom. Então esse aqui é um dos pontos, né, da mãe Logunã, uma das estrelas, tá bem? Então toda a forma de aspiral, gente, está sempre relacionada ao tempo e espaço, tá bem? Vou dar um playzinho aqui. Oxum é o orixá das águas doces, dos rios, cachoeiras e nascentes, e representa o amor em sua forma mais pura e elevada. É a mãe que acolhe, o ventre que gera, a mulher que sente. Sua energia está profundamente ligada à emoção, à fertilidade, à intuição e à beleza. Ela é a vibração do trono do amor, no polo feminino da fé e da criação. E atua despertando o amor próprio e o amor incondicional. Por isso, Oxum ensina que amar não é se perder no outro, mas se encontrar na doçura e na entrega. Vamos falar de uma mãe que é pura doçura e luz. Oxum, a senhora das águas doces. Oxum é a mãe que embala, que consola, que acaricia o coração cansado. É nas águas de suas cachoeiras que o amor se refaz e a alma se purifica. Quando o filho chora, é ela quem acolhe. Quando o coração endurece, é ela quem amacia com seu espelho dourado. Ela ensina que o amor não é fraqueza, minha filha, é força que transforma. O amor que vem de Oxum é aquele que cura a dor do outro e, ao mesmo tempo, faz a gente lembrar da nossa própria beleza. Nas oferendas dela vai o doce da vida: morango, maçã, pêssego, as rosas coloridas e a água cristalina que leva embora toda a tristeza. Cada flor ofertada é um pedido silencioso para que a mãe traga ternura, entendimento e equilíbrio. Seus filhos são gente de sentimento forte. São vaidosos, sim, mas também respeitosos, sensíveis e determinados. Quando amam de verdade. Quando sofrem, sofrem profundo. Mas Oxum os ensina a levantar com elegância, a sorrir com o coração
e a nunca perder a fé. Então o velho te diz, com o coração aberto, quando a vida te parecer pesada, vai até uma cachoeira, leva uma rosa e uma prece, deixa que Oxum lave tua alma e leve embora o que te impede de amar. Ora, iê, ô minha mãe Oxum. Então, galera, Oxum, né? Ela é o orixá do trono do amor, né? Universal, né? Então, quando a gente fala de orixás universais, não significa que é o masculino e o feminino, tá bem? Então, por isso eu me corrigi naquela hora, né? Universal é o que está o tempo todo espalhando, né? Colocando o seu poder em prol da Terra, tá certo? E a saudação que nós fazemos para ela é ora iê, ou ora iê, ou minha mãe Oxum, o elemento é o mineral, então todas as pedras estão ligadas à mãe Oxum, tá bem? A cor é o rosa e o dourado. As velas, a gente pode usar o azul royal, a rosa, o dourado, o amarelo, a branca, tá, que é universal. A qualidade dela é conceptiva, tá? E aconchegar e agregar, né? Então, o poder dela literalmente esse, né? Ela também é a mãe, né? Naquele momento de quando a mãe está gerando o seu neném, né? Então a gente fala que o Oxum tá ali, né? Porém, Iemanjá, no momento da concepção né, do casal se relacionando, é Iemanjá que está nessa força, né? Então, se a gente vai parando para analisar, na gestação de uma criança, todos os orixás passam ali deixando um pouquinho do seu axé, tá? É muito, muito bacana. A atuação é despertar o amor incondicional e o amor próprio, né? Então, se eu estiver em excesso desse amor, que é prejudicial, tá? Pedra, quartzo rosa é uma bem específica dela. Lembrando que todo mineral faz parte de Mamãe Oxum, tá bem? O chakra é o cardíaco, né? O ponto de força são as cachoeiras e os rios. Ervas quentes é o cipó cabeludo, cipó seda, buchinha do norte, né? Essas são as mais quentes delas, as mais fortes. E ervas mornas é a malva cheirosa, as rosas, erva doce, tá bom? Tudo isso são os banhos para nossa mamãe. Banho e defumação, tá bem? Que te impede de amar? Ora, iê, ô minha mãe Oxum. Para agradar Oxum, a rainha das águas doces, a oferenda é simples. Rosas de todas as cores, camomila, jasmim do mato e frutas, muitas frutas. Maçã, melão, pêssego e morango. Água mineral e um pouco de champanhe de frutas também é bem-vindo. O incenso, só de rosa, que traz a paz. E saiba, meu filho, que minha bênção atravessa culturas. Oxum, aqui no Brasil, Afrodite, lá na Grécia, e Lakshmi, na Índia, todas me ensinam o mesmo. Respeito, amor e devoção. Faça sua oferenda com fé e o axé será seu companheiro. Mãe Oxum é o ouro, é o brilho, e os filhos dela carregam isso na própria pele. São vaidosos, sim, gostam de se vestir bem, de joias, de perfume. É o jeito deles de honrar a beleza da mãe. Eles não gostam de parecer feio ou pobre, não. O requinte, o luxo, o conforto, isso atrai eles como o rio atrai o peixe. E essa vaidade faz com que eles se importem muito com o que os outros pensam. Gostam de reputação, de ser bem vistos, de evitar o escândalo. Outra coisa importante, a determinação. Não se engane com a doçura. Por trás do sorriso meigo
e do chorinho fácil, que às vezes é só manha. Existe uma vontade muito forte e uma ambição marcada. Eles são estrategistas, meu filho. Não vão pra briga de frente como um filho de Ogum, não. Eles preferem o jeito, a diplomacia, a artimanha. Se querem algo, eles trabalham por debaixo dos panos. Usam o charme e a inteligência para alcançar o objetivo. Principalmente se for para subir na vida ou na sociedade. Lembre-se sempre, Oxum é a fertilidade em todas as formas. É a gestação, a riqueza material, a criatividade, a arte de encantar. Eles têm dom para o feitiço do bem e do mal. Se a mágoa é muito grande, o feitiço pode ser de amarrar, de prender, mas se o amor domina, é feitiço de aconchego, de prosperidade, de trazer tudo o que é bom para perto. Portanto, esses filhos são um misto de fragilidade e força, de choro e determinação. São a beleza que atrai e a inteligência que governa. Tem que aprender a dominar o ciúme e a não ser ranzinza ou exigente. Que Oxum ilumine o caminho com o ouro mais puro, que é o do coração. Saravá, ora ieieu. E aí, muita gente de Oxum aqui? Vocês estão dizendo, hein, galera? Muito que bem. Esse é o ponto arriscado também, tá? São 4 corações, tá bem? Tá tudo no material, mas treinem também, que isso vão utilizar bastante isso. Pode falar, Sol. É impressionante as características, como elas têm muito a ver com as pessoas mesmo, né? Eu me vejo muito na Oxum, principalmente nessa parte de ciúme. Eu sou muito ciumenta. Que bom que você sabe, né, Sol? Mas aí eu tô aprendendo a lidar, tô tendo bastante ajuda nisso. Que bom, Sol. Obrigado por compartilhar. Alguém mais quer compartilhar algo? Então vamos lá. Divindade da Umbanda é o trono masculino do amor. Absorveu o amor em desequilíbrio de forma ativa, reconduzindo o ser ao caminho do equilíbrio cósmico. Pune quem dá mau uso ou se aproveita dessa qualidade divina com más intenções. Orixá da transformação, o Senhor do arco-íris. Oxumaré, o vovô, saúda ele. Arroboboi, Oxumaré é o movimento, ele é o orixá que traz a renovação para tudo. É ele que pega o que está estragado, o que está parado e dilui, transforma. É por isso que ele atua na sexualidade, que é a força da criação e do recomeço dos seres. Ele vibra no trono do amor, mas é um amor que se move, que muda, que volta e vai, como a cobra que morde a própria cauda. Viu? Essa energia tá ligada ao mineral, ao que é eterno e ao mesmo tempo se transforma, como o quartzo azul e a florita. Quando a gente olha para ele, a gente vê a cor linda do azul, turquesa, a velá de 7 cores, que é o arco-íris dele. Se a gente quer sentir essa força, a gente busca
os pontos de força, as cachoeiras, onde a água despenca e recomeça. E o lugar onde a gente avista a beleza do arco-íris no céu. É ali que ele está para cuidar dessa energia. A gente usa as ervas que curam e transformam. O angico e o cipocruz para esquentar. A raiz de açafrão para temperar a alma. E a jiboia para trazer a força da terra. Meu fio, o arco-íris é a ponte entre o céu e a terra. E Oxumaré, essa ligação, essa força de renovação, trazer a força. Então, pessoal, Pai Oxumaré, né, é o orixá cósmico, né? A saudação dele é Arroboboi Oxumaré, tá bem? O elemento dele é o mineral, a cor azul turquesa, e a gente também utiliza as 7 cores do arco-íris, tá bem? Tem velas que a gente vai ver para comprar, aquelas 7 dias, principalmente, né, para fazer alguma firmeza, alguma oferenda para Pai Oxumaré. Elas têm por camadas, né, ou é horizontal, né, ou na vertical, tá bem? São 2 opções de vela que estão corretas por essa qualidade. A qualidade dele é diluidora e renovadora, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá bom? A atuação dele rege na sexualidade e renova os seres em todos os aspectos. Então, um exemplo, vou usar um exemplo bem prático do que está em alta e está acontecendo muito na sociedade, né? Que é a utilização de pornografia, né? Então, quando uma pessoa chega a ter esses hábitos negativos, né, em excesso e tudo mais, e sente que não consegue se controlar por algum motivo, é para Pai Oxumaré que nós fazemos essa firmeza, né? Então, os terapeutas holísticos e tudo mais, é muito legal trabalhar Oxumaré nessas questões, tá? Tanto na sexualidade, né, como na renovação do ser em si, né? Então ele consegue transmutar essas energias, esgotar essas vontades, tá bem? O chakra é o cardíaco, né? O ponto de força, cachoeira e local que você consegue visualizar o arco-íris, né? E aqui tem as ervas quentes e as ervas mornas, tá bem? Deixa eu avançando. Da terra, meu fio, o arco-íris é a ponte entre o céu e a terra. E Oxumaré, essa ligação, essa força de renovação e do amor que se move é tão grande que outros povos também viram ela. É a mesma vibração do deus grego Eros, que atira as flechas da paixão. É o Kama da Índia, que traz a doçura e a atração. Até o São Bartolomeu dos brancos. Nosso sincretismo mostra um espírito que transforma. A energia de Oxumaré é universal. Meu filho, é a beleza que faz o mundo girar e recomeçar para afirmar e agradecer a essa força. A gente não usa só o atu turquesa do céu d'água, não. A gente usa o incenso de flores para perfumar o ambiente, para deixar o ar alegre e leve, como ele gosta, e na hora da comida ele gosta do que é fresco, do que é da terra e tem a cor bonita. Melão, melancia, o pepino, a graviola. É a riqueza da colheita, meu filho, porque Oxumaré também traz abundância. As flores, ele gosta das delicadas e coloridas como as hortênsias e as rosas champanhe. A oferenda dele é um banquete de cores e frescor, meu netinho. Lembra do símbolo dele? Aquela estrela-cobra no círculo. É um movimento contínuo. A união de 2 caminhos. É a garantia de que não importa o que aconteça, o ciclo vai sempre recomeçar e a riqueza virá.
pede ao Xumaré, meu filho, a sabedoria para mudar o que precisa ser mudado e a força para atrair o amor e a riqueza. Que ele cubra seu caminho com o arco-íris da sorte. Arrobo, boi. Esses filhos dele, meu netinho, carregam a própria força do vento que anuncia a chuva, a força da transformação. Eles são o diluidor e renovador na terra. A vida deles tem que ter movimento, tem que ter mudança, viu? Quando a energia tá limpinha, eles são a alegria que entra na sua casa. Extrovertidos que só eles, falantes, amáveis, galantes no jeito de ser. São criativos, curiosos e gostam de aprender e de ensinar. Tem a cabeça boa para ciências, para filosofia, para tudo que é novo e revolucionário. Eles gostam de brilhar, de estar na liderança, de ser o centro da conversa boa. Mas o rio tem o seu leito seco, né? Se a vida trava, se o movimento para, a natureza deles adoece. Aí, meu filho, eles se fecham, ficam apáticos, sombrios, se isolam do mundo e caem na tristeza de se autopunir. A alegria vira amargura e o azedume toma conta. Por isso, eles não gostam de rotina. Não peça para um filho de Oxumaré comer a mesma coisa todo dia, nem para ficar parado num lugar abafado. Eles odeiam a monotonia e odeiam mais ainda o que aprisiona, como as pessoas ciumentas ou aquelas de natureza racunda que ficam bravas e ranzinzas por qualquer coisa. Eles precisam de liberdade para ir e vir, para amar e desamar, porque o coração deles acompanha o ciclo da serpente. Muda, se renova, mas volta sempre pro caminho do amor. Pede ao Oxumaré, meu filho, que ele te dê a alegria e a leveza desses filhos. Que a tristeza seja sempre diluída na correnteza da vida. Arroboboi! E aí, filhos? Alguém se viu aí como Xumaré? Muito bom. Muito bom, muito bom. Esse aqui é Estrela do Orixá, tá bem? É uma das formas de se fazer, tá? Mas existem diversas outras. E não se preocupem, né? Porque vocês vão ver que vocês vão tendo afinidades, né? Vão se percebendo. E temos possibilidade de ter um casal na nossa coroa, né? Podemos ter, na verdade, até 6 orixás na nossa cabeça. Mas eu vou explicar isso depois para vocês, tá bem? Olê, Oi, irmão. Solange levantou a mão. Oi, Sol, você quer falar? Eu acho que a Sol tava... Acho que foi da última vez, irmão, se não me engano. Eu falei já, eu falei na hora da Oxum, agora não levantei, não. Deixa eu tirar a mãozinha aqui, pera só um minutinho só. Minuto, pessoal. Pronto.
divindade da Umbanda. É o trono masculino do conhecimento. Irradia o conhecimento o tempo todo de forma passiva, não forçando ninguém a vivenciá-lo, mas sustentando todos que buscam o conhecimento. Fator expansor que ajuda a expandir em todos os sentidos. Divindade masculina vegetal é o grande caçador, aquele que vai buscar e traz o conhecimento, o grande comunicador, a divindade da expansão. Nós saudamos ele com a força do grito da mata. O Kearo, o Sóce, é o conhecimento que se espalha, que cresce. Ele está assentado no trono do conhecimento de Pai, Olorum. Por isso, ele tem a qualidade de buscador e expansor. A atuação dele é levar a sabedoria para todos os seres, como as sementes que o vento carrega, fazendo o saber brotar onde ele atira a flecha. O elemento dele é o vegetal, o verde da vida que a gente vê nas folhas, nas palmas e na esmeralda e no quartzo verde, que são as pedras dele. Se você quer falar com ele, vá para o ponto de força dele, as matas. É lá que o chakra frontal, o da visão e da mente, vibra mais forte. O vovô volta a falar do Senhor da... Então, turminha, a saudação é o Kearo, né? O Kearo Oxóssi. É um grito literalmente de guerra, tá bem? O elemento dele é vegetal, a cor verde, vela verde. A qualidade dele é buscador de conhecimento e expansor, tá? O raciocínio também falamos que é uma qualidade direta de Pai Oxóssi. A atuação dele expande e compartilha o conhecimento com os seres, tá? Pedra, quartzo verde, amazonita, o chakra é o frontal, ponto de força as matas, tá? Aqui a gente também tem a listinha de ervas quentes e mornas, tá bem? Lembrando que Pai Oxóssi, por ele estar no trono do conhecimento universal, outros orixás que também fazem parte do trono do conhecimento, como Osai, né, Osain, e Osain é o dono de todas as ervas, todas as plantas, todos os vegetais, né? Então, se a gente quer fazer alguma coisa para Oxóssi, então, todas as frutas, todas as ervinhas, né, também são bem-vindas aqui, tá bem? Porque também acompanham esses orixás. Vibra mais forte. O vovô volta a falar do Senhor das Matas, Oxóssi, o grande caçador, aquele que sabe, ele é a força de conhecimento e de expansão. É tão antiga quanto o mundo. Vê bem como o axé dele se espalha. Oxóssi é o caçador que traz o alimento à fartura, mas também o caçador que traz o saber. É por isso que ele se encontra lá na Terra dos Brancos como Asclépio, que curava e ensinava. E no Egito, como Thoth, o deus da sabedoria e da escrita. Ele é a força da natureza que não se dobra. O Grimman, o pai da sabedoria que existe na floresta e no sincretismo que nos protegeu. É o flechado São Sebastião que sofreu, mas se manteve firme na fé para honrar essa fartura e esse saber. A gente não economiza, não. Oxóssi gosta de tudo que a terra dá. Abacate, moranga, o milho verde, que é sagrado. Grãos que garantem a vida, o mel doce da prosperidade e a cerveja branca para alegrar. Que Oxóssi abra sua mente e te traga fartura.
Os filhos de Oxóssi são gente de sol, brilham e espalham a luz. A palavra, eles carregam o fator expansor do conhecimento. No lado bom, são alegria, são galanteadores, têm facilidade para falar, sabem fazer amizade fácil e são muito prestativos, são leais e o coração deles é sensível à dor do outro. Por terem essa fé tão aberta no mundo, eles confiam muito fácil. E é aí que mora o perigo, viu? Eles adoram o movimento, a viagem, a novidade que o estudo traz. Não gostam de ficar parados, porque a flecha não pode estar parada no chão. Mas o caçador, quando perde a paciência, atira a flecha com veneno. No negativo, essa língua vira chicote. São críticos, ácidos, respondões, não levam desaforo para casa e brigam por qualquer coisa. O pior, meu filho, é que podem ser vingativos, perigosos na mágoa, porque a mira deles é certeira. Eles não toleram o que atrapalha o caminho da flecha. Gente falsa, ignorante, conversas fúteis que não levam a nada. E principalmente, não suportam a monotonia. A rotina é a prisão para o espírito do caçador. Pede ao Oxóssi, meu fio, que ele abençoe a sua palavra e o seu caminho, dando o equilíbrio para que a inteligência vire luz e não veneno, que a caça seja sempre farta e honesta. O que arô, Oxóssi? E aí, galera, cadê os filhos de Oxóssi aí fazendo da mãozinha? Muito bom. Dudu, quer falar alguma coisa? É o seu Júlio escrito perfeitamente. Muito bom. Muito bem, gratidão. Show. E aqui é das estrelas do Orixá, né? E é legal que a gente consegue ver isso em outras culturas, né? A nota de $1, né, dos Estados Unidos tem esse triângulo e o olho que tudo vê, né? E é uma expansão desse conhecimento, tá? Então o triângulo simboliza muito o conhecimento, tá bem? Muito legal, né? Vamos treinar essas estrelas, hein? Quero ver todo mundo craque nesses rituais. Divindade de Umbanda é o trono feminino do conhecimento. Absorve o conhecimento em desequilíbrio de forma ativa, reconduzindo o ser ao equilíbrio. Cósmica, pune quem dá mau uso. Use e aproveita dessa qualidade divina com más intenções. O vovô vai falar de uma mãe de respeito, a senhora Obá. Nós saudamos a força dela. Akirobá Iê. Obá é a determinação em pessoa, é a força que concentra o pensamento pra gente não se perder na vida. Ela aquieta a cabeça pra gente pensar direito e com foco. É a força do chakra frontal, da mente que sabe o que quer. Ela se encontra nas águas revoltas, onde a emoção é forte, e nos lugares terrosos, onde a firmeza existe. A vela magenta acende a determinação. Pede a Obá, meu netinho, que ela te dê a sabedoria para usar o raciocínio com firmeza e a humildade para ver o coração do outro.
que a força dela te faça firme como o jaspe, madeira, obá-siré. Vê só como a força dela é grande. Vê só como a força que a... Pronto, pessoal, vamos lá. Então, Obá, né, ela está no trono do conhecimento como orixá cósmico, né? A saudação dela é esse Akirobaye ou Obasire, tá? São as duas formas de a gente saudar essa mãe. O elemento dela é vegetal, a cor é magenta, tá? A qualidade dela é a determinação e concentrar o raciocínio humano, né? Então, a gente utiliza muito a força da mãe Obá quando a gente está com muita dificuldade em aprendizado, tá? Então, a gente pede essa determinação, né? Esse foco, o raciocínio humano ali para que as coisas fluem bem. Então, uma firmeza para a mãe Obá antes de fazer uma prova, né? Eu vou me sair muito bem nessa parte, claro, se eu estudei, né? O fator é que eu vou ter um foco melhor, né? Mas se eu não tiver conhecimento, não adianta, né? Então, se eu preciso me dedicar a passar no concurso público, né? Eu preciso estudar, sentar ali, pedir para Pai Oxóssi, né, me ajudar nessa parte de conhecimento, fazer essa firmezinha ali para Pai Oxóssi, para que eu estude, né? E no momento da prova eu vou lá pedir aquela determinação, né? Mas tudo tem que ter equilíbrio, né? Se eu só focar em estudar, conhecimento, o que acontece? Né? Eu viro uma pessoa insuportável, né? Porque ninguém consegue chegar a conversar se não tiver o mesmo nível de conhecimento que você, né? Então, a mãe Obá também ela vem equilibrando isso, tá bom? A atuação dela, ela aquieta e densifica o raciocínio dos seres, né? Então, foi esse o exemplo que eu dei, né? Então, um exemplo, estou estudando muito, estou ficando uma pessoa muito chata, só sei falar daquilo, né? Ela vai te dar um pause ali, um break, para você raciocinar melhor e começar a pensar em outras coisas, né? E isso acontece muito com o jovem que está no processo aí de estudar sobre passar no concurso, passar numa faculdade, né, no vestibular, e aí ele acaba estudando muito, fica bitolado naquilo e não acaba indo bem, né, no seu objetivo, porque ele não ficou bitolado numa certa situação, né? Então é importante ter esse equilíbrio, tá certo? O chakra também é o frontal, a pedra é o jaspe madeira, o ponto de força dela são as águas revoltas, né? Matas e lugares terrosos. Por que lugares terrosos? Porque ela também é considerada a mãe que se planta, né? A deusa do plantio ali, tá bem? Águas revoltas, né? São aquelas partes mais violentas dos rios, né? Antes da cachoeira, né? E essa parte que é mais agressiva passa de Mãe Oxum e vai para Mãe Obá, tá bem? E aqui tem as ervas quentes dela, né? A Dandá da Costa, ou a Dandá só por si só, é a erva mais poderosa que nós temos na nossa religião, né? Que eu considero mais poderosa, né? E assim, ela existe em todo lugar, né? Para quem não conhece o Dandá, ela é a batatinha, né? Que nasce da grama, tá? E a gente faz a colheita dessa batatinha, põe ela para secar e faz o banho com ela. Gente, é maravilhoso o efeito que traz para o nosso corpo, tá bem? Quando tiver uma experiência, se acharem isso numa loja de artigos religiosos, separa um dandá ali para vocês, que vale muito a pena, tá bem? E a erva morna também, que é muito legal, é a casca do tamarindo, né? Eu não sei se vocês gostam de tamarindo, eu não acho tão gostoso, né? Mas eu costumo fazer suco quando tem que fazer o banho para essa mãe, né? Então, a gente pega a casquinha, que a casca por si só do tamarindo já parece meio terroso, né? Pode falar, filha. Meu primo veio visitar e trouxe um monte, ó. Olha lá. E é terroso, não é? A casquinha.
né? E o gosto também não é lá essas coisas. Eu faço só suquinho com ela, né? E tá tudo certo. Gratidão ali, ó. Dá pra fazer um belo banho pra Ubá, viu, filha? Aproveita, né? Nada assim se perde. Olha que legal. Vamos continuar. Força dela te faça firme, como o jaspe. A força dela é grande. Ela é Surusufit da Índia, que guarda o saber. É a Deméter e a Cibele, as mães da terra, que dão a colheita e a segurança. É a guerreira Juana d'Arc, que teve coragem e foco. Ela é a força da mãe. Terra em todos os cantos. A Pachamama! Para agradar essa força que tudo concentra. Obá não gosta de coisa frívola, não. As flores dela são as de cor escura, que trazem a seriedade. A oferenda é o vinho tinto doce, o amendoim e a cenoura. O alimento que dá força e sustenta o pensamento. E o incenso dela é o palo santo, para limpar o espírito e dar clareza. Pede a Obá, meu filho, que ela te dê a sabedoria da terra para colher o que é bom e a força para concentrar sua mente nos seus objetivos. Obá Siré, Saravá. Pessoal, um pause aqui só para falar um pouquinho do Palo Santo, né? Todo mundo conhece o Palo Santo? Que é aquela. É um incenso, a gente utiliza como incenso, né? Mas ele é extraído da árvore, né? Então, se corta uma madeira, né? E vão pegando tiras daquela madeirinha ali, né? E é engraçado, porque toda vez que eu vou fazer uma deitada para algum orixá, né? Ou algum ritual específico para o orixá, eu sempre utilizo o Palo Santo, né? Por quê? Porque ele vai me fazer eu me concentrar, eu ter foco no orixá que eu estou fazendo essa deitada, né? Então é interessante o perfil que a fumaça, né, traz para a gente para o ser. Quem participou, né, das deitadas, né, a maior grande parte conseguiu sentir esse foco em se conectar com o Oxalá, né? Claro que o Palo Santo ele colabora, né? A gente perder esse foco, esquecer as coisas que estão lá atrás. Mas se minha mente está um pouquinho mais doente, vamos dizer assim, né, com outros problemas, nem o Palo Santo vai ser o suficiente, né? É necessário sim ter uma ajuda médica, né, um controle psiquiátrico, né? Porque é importante a gente preservar também a saúde, não só com a nossa fé e com os elementos que os orixás dão. Mas é importante também citar que quem está nessa vibração, sentindo, se conectando, precisa fazer um foco, né? Precisa estudar, enfim, quero me conectar numa força. O Palo Santo é muito legal para utilizar, né? Então, um exemplo, vou fazer, eu sou um tarólogo, né? Preciso me conectar na força dos meus ciganos, né? Enfim, posso usar o Palo Santo para me chegar mais perto dessa força, né? A focar essa força. Preciso entregar um relatório no meu serviço depois do expediente, não estou conseguindo focar. Posso utilizar o Palo Santo, tá bem? Deixa eu ver aqui a mensagem de texto aqui, 1 minuto. Bom, você consegue ler para mim o texto, por favor, filho? Só para mim não... Espera aí que eu tô entrando no chat aqui, só um minutinho. Beleza. Foi a Maria que falou que não conhecia, e depois a Tatiane falou que a gente vai se batizar domingo, e eu trouxe Palo Santo hoje. É muito forte o cheiro e parece uma madeira. É isso mesmo, filho. Gratidão. Obrigado, tá. Pode falar, Lu. Adriano ou a Lu que pediu primeiro? Perdão. Primeiro, Adri. Pode falar, Adri. Eu gosto de usar esse cheiro dele puro, espalhando nos cantinhos da casa, só para sentir o cheiro. Eu uso para perfurar na minha casa. Que bacana, né? Mas você acende ele, né? Não precisa nem acender. O cheiro que ele solta.
Ele Olha vai soltando cheirinho, deixa tão perfumada a casa. Nossa, que Né? legal. No meu caso, assim, para potencializar ele, né? Eu ponho a velinha embaixo. Eu não uso para fazer limpeza, não. Eu uso para perfumar, para os outros entrar em casa e falar: nossa, que cheiro bom que bom. Você passou na casa. Aí eu não posso falar o que é, né? Mas eu falo: é um incenso. Falar pode, coitado. Deixa a pessoa saber também. É uma informação Depois boa. eu te conto uma de ontem. Tá bom. Chefe, quero compartilhar. Lu, pode falar. Você quer falar mais alguma coisa, Lu? Não? Então, beleza. Mas assim, o Paulo Santo é divino, gente. Eu gosto muito, né? Eu tenho o suportezinho dele que você compra na internet, né? Aí vem uma velinha embaixo, né? E vem a madeirinha. E ela solta um cheiro, um aroma muito gostoso, pessoal. É muito bom mesmo. Para meditação, para concentração, é top demais. Agora vamos ver as qualidades dos filhos, as características dos filhos de Obá, hein? Essa gente de Obá tem um fator concentrador na alma. Eles são humildes, reservados e têm um coração que se doa, dando o próprio pão para quem precisa. São ótimos ouvintes e conselheiros. Gostam do silêncio e da segurança da casa. O coração de Obá, quando ferido, guarda a dor. No negativo, eles remoem a ofensa, ficando intrigantes, traiçoeiros e cruéis na vingança. A paciência deles acaba e a justiça deles é firme. Eles não toleram o que é falso ou arrogante. Odeiam gente soberba, vaidosa demais, e não gostam de conversas bobas ou lugares com muita confusão. Pede a Obá, meu fio, que ela te dê a humildade e a firmeza no caminho e te livre de guardar a mágoa. Obá, Siré! E aí, pessoal? Tem muito filho de Obá aqui? Muito bom, né? Ó, aí a estrela de Obá já começa a complicar um pouquinho mais, né, galera? Aí vocês viram como que são as pétalas, né? Do desenho, né? E assim, são formas geométricas que vão ficando muito lindas, né? E essas formas, essas estrelas desses orixás, é possível verificar também numa aula anterior, quando a gente falou sobre os cristais das águas, né? Quando eu faço uma oração, né? Eu entro numa irradiação dessa mãe, as formas geométricas que se formam são nessas características, né? Então, quando a gente começa a falar forma sagrada, geométrica sagrada, né? São isso que nós queremos trazer para vocês. Cada orixá tem um, né? Então, se eu estou aqui com a minha aguinha e estou falando aqui sobre Obá, falando coisas positivas dessa mãe, a tendência é que essa água se magnetize com essa força, né? E nos fractais dessa água, né? Quando for possível fotografá-la, como aquele cientista fez, aquele fotógrafo fez, é possível ver essas combinações, tá? Então, tudo tem um pouquinho de Obá. Então, aquelas ervas que a gente fala, cita, tem uma parte do DNAzinho dessa erva que vai ter uma geometria sagrada próxima ao Obá, né? É muito legal a gente falar sobre isso. Os minerais também, né? Então, a gente começa a entender como que Deus criou tudo isso, né? E a gente foi descobrindo, né, pelos nossos ancestrais aí, que aquela planta é daquele orixá, aquela outra é daquele, por qual motivo? E depois, quando você começa a ter a ciência que vem vindo e estudando, o pós essas descobertas, e tudo vai começar a fazer sentido nessas ligações. É muito legal, né? Deixa eu soltar aqui. De ver tanta... Hoje o velho fica feliz de ver tanta cabeça pensante, tanto coração aberto,
aprendendo sobre os mistérios dos orixás. Cada orixá, meus filhos, é um pedaço do Criador. É força viva da natureza e do amor. Eles estão em tudo, no vento que sopra, na água que corre, no fogo que aquece, na terra que sustenta e no axé que mora dentro de vocês. Mas não basta saber de nome, viu? Tem que sentir, tem que viver. Estudar é bom, mas o aprendizado verdadeiro vem quando o coração se inclina com humildade. O velho agradece por poder contar um cadinho dessas histórias e pede que cada um leve com você o respeito, a fé e o amor pelos orixá. Agora o velho vai se recolher. Mas lembra, o conhecimento não acaba quando a aula termina. Ele continua dentro de você, crescendo feito raiz que procura água. Saravá, meus filhos, fiquem na luz dos orixás. Muito que bem, meu povo. Perguntas, aproveitem. Agora abrem a câmera aí, galera. Vamos aproveitar e falar sobre os orixás, porque são muitos detalhes, são muitas informações. E aqui foi só um pouquinho do que a gente pôde falar, né? Tem muito mais conteúdo para a gente comentar, falar e conversar sobre, né? Quem quiser falar aí primeiro, aproveita. Pode falar, filha. Fica à vontade. Eu tenho uma dúvida. No candomblé, quando a gente entra, é tirado búzios para a gente saber quem é o nosso santo de cabeça. Como funciona na Umbanda? Filha, então, tem terreiros que utilizam ainda o jogo de búzios, né, o oráculo, né? A gente pode, eu faço a leitura por Obi, né, que é uma semente sagrada, né, que é bem próximo da forma de se tirar, né? Porém, eu já vi métodos, né, e estudando bastante sobre essas situações, os oráculos, né, eles chegam próximo do que é, e não realmente a realidade. Por quê? Porque às vezes você está passando um processo que precisa muito da força de o pai Obaloaê, né? E aí, você não tem o pai Obaloaê na sua coroa. Porém, somos filhos de todos os orixás. E ele se vê presente ali, porque você está passando por um processo de cura. E essa energia está bem próxima ali de você. E no momento que jogar, vai sair que o orixá de frente seu vai ser o Baloaê. Né? E aí não se afirma, mas é uma necessidade que o seu corpo tinha ali naquele momento, naquele processo. Né? Então é por isso que o oráculo, eu não acredito para mim, tá certo? Prefiro que vocês vão pelo lado do autoconhecimento e pela ligação que vocês vão conhecendo do orixá. Exemplo, quando a gente está tocando ali o atabaque e toca para Iemanjá, se você está se emocionando, você está sentindo aquela força, aquela radiação, significa que ela está ali presente para você, né? Para Oxóssi, a mesma coisa, né? E para todos os outros orixás também. Vai ter uns que vão te tocar e outros que não vão fazer sentido, né? Então, o melhor de tudo isso é olhar para dentro, mesmo e ver. Eu tenho que entender que meu corpo funciona como duas personas. Uma persona que vai se mostrar para o público, como realmente eu sou, e uma persona que eu sou internamente no meu eu íntimo, né? O que seria o meu eu íntimo? Quando eu estou para mim, quando eu estou fechado, quando eu estou ali naquele momento que é só eu sei o que eu estou passando. A gente tem uma personalidade ali naquele processo. Aí chega uma pessoa, assim, do nada está chegando na sua casa, né? Está na sua casa, chega um convidado e você tem que mudar essa personalidade. E aí você tem uma personalidade mais receptiva, mais alegre. Né? Então você começa a fazer essas avaliações e começar a entender esses processos. Eu falo que quando a personalidade que eu mostro para o meu público, que eu mostro para o pessoal que me assiste, é as características dos orixás de frente. O meu interno é do meu adjuntó. E eles vão se equilibrar no meu circuito de vida. Né? Eu tenho Xangô, eu tenho Ogum, eu tenho Yansan, eu tenho Iemanjá,
né? E assim, eu posso ter um casal, né, de frente um casal de Juntó, né? E além disso, ainda tem os orixás de ancestrais, né? De ancestralidade. Esse orixá de ancestralidade são orixás que estão me acompanhando desde que eu virei uma centelha divina, né? Então, se eu acreditar na evolução, que um dia eu fui uma pedra e fui evoluindo conforme o budismo, desde aquele momento, era uma pedrinha ali de Iemanjá, um exemplo, tá bom? E isso não vai mudar até o meu processo de evolução, né? Você sempre desse pai e dessa mãe. A característica é, se nessa encarnação eu estou num sexo masculino, logo o meu ancestral, na parte que vai sustentar meu chakra, aqui em cima, será um orixá masculino, e o meu básico feminino. E aí se inverte isso, né, conforme a nossa necessidade, tá bem? Agora, o de frente e o de Juntó significam que o de frente são os desafios que eu vou levar nessa vida. Então, vocês vão ver pessoas que, às vezes, têm uma mesma rotina de evolução, né? Então, desde pequena, ela passa pelos mesmos perrengues, né? E isso não vai mudar até ela entender a consciência dela do que ela tem que fazer, do que ela tem que maturar nos pensamentos, nas ações, para que isso melhore, né? E a gente tem os orixás de Juntó ajudando a sustentar isso, né? Quando a gente fala que o negativo do orixá, né, não significa que o orixá tem um negativo, né? Pelo contrário, o orixá só vai passar a parte positiva. O negativo é quando eu estou de desacordo com essa força, e aí eu acabo ou sendo em excesso aquela força, ou negativo. A gente pode falar muito de filhos de Ogum, né? O filho de Ogum, quando ele está positivo, ele é um ótimo líder. Mas agora, quando ele está no negativo, todo mundo quer matar esse líder. Né? Por quê? Porque ele é uma pessoa que a gerar grosserias, né? Tá rindo, Mal? Conta aí pra nós o filho de Ogum no negativo. Verdade, é verdade. Pode continuar. Falar de um filho de Ogum aí, né? Acho que é mais fácil. Pode comentar, filhão. Não, você falou certo, né? Quer dizer, quando tá inspirado, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, então assim, vem aquela liderança suave, tranquila, agradável, e quando precisa ser forte, é forte também, é determinada, racional, o que é maravilhoso. E quando tá negativado, estraga tudo, né? Quer dizer, arrebenta tudo que tiver pela frente. Então, é bem isso, né? A gente precisa tomar cuidado e se autoconhecer para entender essas questões e trabalhar, né? A oportunidade é essa. É isso aí. Gratidão. Vana, não sei se eu te respondi, filha. Ficou tudo certo? Eu sim, pai. Obrigada. Imagina! E aí, galera, mais dúvidas? Vamos jogando aí. Aproveitem. Todo mundo entendeu os polos universais e cósmicos? Que um é irradiador o tempo todo e o outro vai equilibrando, né? O que mais? Entender o espaço e tempo de Mãe Logunã, que é importante entender também, que faz muito sentido, né? Às vezes a gente está numa religião e não se encontra lá, né? Se a gente conhecesse Mãe Logunã antes do tempo, já tinha pedido para a Umbanda, né? É assim. Mas já tinha resolvido. Já tinha, não era? Mas faz um processo, né? Todo mundo tem um processo, né? E o trono da fé é bem isso mesmo, né? O que diz. Você caminhar até chegar no seu objetivo. E assim, qual que é o nosso objetivo? A gente não tem ideia do que é. Pode ser que hoje eu estou aqui como bandista, né? E amanhã? Né? Vai muito do que na minha vivência. Eu espero estar como um bandista até o fim da minha vida aí, né? Mas se Mãe Logunã estiver me pregando uma peça, posso só ter que passar por essa experiência, né? E ter outro entendimento depois.
E tá tudo bem também, né? E o conhecimento, pessoal? Todo mundo entendeu aí o trono do conhecimento? Oxóssi, Obá. Então, maravilha. Então, eu vou parar a gravação aqui, que eu acho que não tem mais dúvidas sobre isso, e a gente pode continuar, que eu sei que vocês querem falar sobre outros temas, né? Igual foi a última aula, né? Então, deixa eu parar aqui a gravação.